Eu não voltei para a igreja porque eu virei uma pessoa boa. Eu voltei porque eu estava morrendo por dentro. E por muito tempo eu achei que Deus era só um negócio que as pessoas usavam para se sentir melhor, tá ligado? E a minha família, ela inteira sempre foi cristã, católica e tal. E meus pais, eles sempre tentaram me aproximar de Deus, da igreja, e eu achava isso tudo uma grande baboseira. Eu era completamente cético. Eu julgava muito a igreja e julgava muito as pessoas que iam na igreja. E sinceramente, cara, eu não entendia o que tinha de tão especial em Deus. Só que ao mesmo tempo, a minha vida ela estava completamente destruída. Eu vivia vazio, sem propósito, sem direção. Parecia que nada fazia sentido. Minha rotina ela era completamente caótica. Minha mente era completamente caótica. E eu sentia solidão o tempo inteiro. E o pior disso tudo é que eu me esforçava muito para fazer as coisas darem certo, mas parecia que mesmo que eu me esforçasse um montão, tudo continuava dando errado. Nos meus trabalhos, eu era um péssimo funcionário. Eu era uma pessoa extremamente difícil de conviver e eu não gostava de quem eu estava vindo a me tornar. E aos poucos eu comecei a perceber um negócio muito pesado, que o meu maior inimigo não era as outras pessoas, era a minha própria mente. E eu vivia tentando preencher esse vazio que eu sentia com coisas externas, com distrações, com pessoas, com validação dessas pessoas, com prazeres rápidos num geral, fugindo, e nada disso resolvia. Nada disso resolvia. E eu lembro que isso foi uma época muito ruim da minha vida. Eu comecei a ver algumas pessoas falando sobre Deus de uma forma diferente. Não como religião, mas como um propósito, como uma direção, tá ligado? Como transformação. E teve um momento onde eu ouvi um negócio muito simples, que era para começar a ler o Novo Testamento, que fosse um versículo, nem que fosse um versículo por dia, antes da hora de dormir, para conhecer a vida de Jesus Cristo e que esse cara era o cara. E aí eu pensei, pô, tudo dando errado, tá ligado? E tanta gente encontra Deus, encontra Jesus, e eu não sabia o que as pessoas encontravam ali, porque eu realmente não entendia. Então eu comecei a ler. Não porque eu estava acreditando, nem nada do tipo, mas é porque eu estava cansado de sofrer e eu já estava topando fazer qualquer coisa para tentar melhorar. E isso mudou tudo. Não de uma forma mágica, nem do dia para a noite, mas aos pouquinhos, cara. Eu comecei a rezar mais, comecei a refletir mais sobre as coisas, comecei a olhar muito mais para dentro da minha pessoa e parei de buscar Deus nas coisas externas, como por exemplo no dinheiro, nas outras pessoas, na validação que essas outras pessoas me dão, nas distrações e nas coisas mundanas, tá ligado? Comecei a procurar Deus dentro de mim, dentro do meu coração. E isso acabou mudando completamente a minha vida. Eu comecei a ter mais disciplina, comecei a ter paz em momentos simples. Comecei a parar de me odiar tanto. Comecei a ter o sentimento da esperança. E isso para mim era algo novo, porque antes eu não via futuro em absolutamente nada. Mas tinha uma coisa muito importante. Quando eu comecei a buscar a Deus, a minha vida piorou. Ou pelo menos foi isso que eu tinha pensado na época. Meu relacionamento começou a desandar cada vez mais. As coisas começaram a quebrar. Pessoas começaram a sair da minha vida e eu pensei, pô, por que que tá tudo pior? E hoje eu entendo, cara. Eu achava que Deus estava destruindo a minha vida, mas ele na verdade estava me arrancando de um lugar onde eu já estava morrendo, onde eu já estava morto. E o primeiro grande milagre da minha vida foi perder pessoas. Na época, eu via aquilo como uma perda. E hoje eu entendo que foi a maior das libertações, porque eu estava preso em coisas que me afastavam de quem eu podia me tornar. E depois disso, cara, minha vida mudou completamente. Eu comecei a faculdade, troquei de emprego, minha vida financeira melhorou, me reconectei com a minha família. Eu aprendi a estudar, aprendi a ter disciplina, aprendi a ser grato e principalmente
Eu aprendi, cara, que buscar Deus é muito diferente do que ter uma religião. Porque a religião por si só não transforma ninguém, velho. O que transforma alguém é um coração quebrantado. Tá na Bíblia, um coração quebrantado. É quando a pessoa olha para a própria vida e pensa, porra, eu preciso mudar. E eu continuo falhando, continuo errando, eu continuo sendo um ser humano. Mas agora eu tenho uma direção, tá ligado? E sinceramente, isso foi o maior presente que Deus me deu. Porque antes eu vivia sem propósito, antes eu vivia uma vida que não importava, e viver sem propósito é literalmente tu ter uma vida vazia. E hoje eu ainda não tenho todas as respostas e ainda existem várias coisas que eu não entendo, mas eu sinto Deus nas pequenas coisas, na paz, na gratidão, quando eu tô com a minha família, nas oportunidades que me surgem que eu consigo aproveitar, na capacidade de simplesmente continuar vivendo sem ser um sofrimento, na força para continuar tentando e errando e falhando e tentando e aprendendo. E talvez o maior milagre de todos foi perceber que ainda existia esperança para mim, porque durante muito tempo eu pensei que não fosse existir. E uma coisa que eu aprendi é que mudança de verdade, ela não precisa ser anunciada para as pessoas. As pessoas vão perceber. Elas percebem quando tu muda de verdade. E não pelos outros, não pelo ego de mostrar que mudou, não pela aparência de falar, nossa, olha como eu sou pica e eu mudei, mas porque algo realmente mudou. Meus pais perceberam isso, tá ligado? E isso pra mim é muito, muito, muito forte, porque eles passaram anos rezando por mim para que eu fosse melhorar, e hoje eu entendo, cara, hoje eu entendo o quanto que eles sofreram vendo o deles perdido e tal, sem direção, sem propósito, sem esperança. E hoje eu sou muito grato por ainda estar vivo, muito grato, porque sinceramente eu não consigo me imaginar onde que eu estaria agora se eu não tivesse começado a buscar Deus. E o mais louco é que eu comecei sem acreditar. Eu comecei tentando entender, tá ligado? E eu não entendia nada, absolutamente nada sobre Deus. E eu comecei a entender depois que eu comecei a buscar. E talvez essa seja uma das principais mensagens desse vídeo, que talvez tu não precise entender tudo agora, porque eu também não entendia. Eu só comecei a buscar e, sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz.